Boa noite, irmãos. Chuvinha boa, né? Boa noite a todos. Vamos quietar nossos corações, tomar nossos assentos e preparar o nosso íntimo, o nosso interior, tanto para louvar ao nosso Deus, como para adorá-lo nessa hora. Gostaria, por favor, que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Eclesiastes. Nós vamos ler o capítulo 5, apenas o primeiro verso. Eclesiastes, capítulo 5, apenas o primeiro verso de Eclesiastes. Nós vamos ler juntos esse verso, ok? Estamos fazendo ouvir bem aí atrás, está tudo bem? Tá? Obrigado. Vamos nos colocar de pé nesse momento, por favor. Então, somente em reverência à palavra do Senhor, nosso Deus. Eclesiastes 5, verso 1. A loucura de votos precipitados. Leamos. Guarda ao pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Vamos ler juntos, mais uma vez? Guarda ao pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, porque apesar das nossas inclinações, apesar das tensões internas e externas, o Senhor tem sido misericordioso, benevolente, gracioso para com pecadores como nós. Por isso, nós te agradecemos, te bendizemos e te pedimos que o Senhor venha, Senhor, a encher os nossos corações de gratidão, adoração e alegria nesse momento em que pretendemos dar culto ao Senhor. Nos abençoe, é que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tomar assento, por favor. O autor de Eclesiastes, ele coloca aqui qual deve ser o comportamento do crente no momento de culto. Na verdade, essa é uma referência que nós devemos tomar, irmãos, não só no momento de culto, mas por toda a nossa vida, quer na igreja, quer fora dela. Essa deve ser sempre a postura do cristão de hoje em relação à palavra do Senhor, em relação ao que ele tem nos ensinado. A palavra diz: guarda ao pé quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios. Qual deve ser o nosso comportamento na casa de Deus, na igreja? Tanto de adultos, como de jovens, como de crianças. Convém guardar o pé, diz. Ou seja, andar prudentemente, com respeito, com reverência, com humildade. Na verdade, essas são palavras sinônimas. Reverência faz relação a respeito e também a humildade que devemos ter no nosso coração. Também diz, chegar-se a ouvir Deus falar é melhor do que ficar falando, tirando a atenção com muitas conversas paralelas. Eu não estou aqui sendo farisaísta ou um religioso, mas assim, é o que diz a palavra do Senhor, que no momento de culto, nós devemos cultuar a Deus. E esse culto deve ser prestado com toda reverência, com toda humildade. Chegar para ouvir é melhor do que falar. Levítico 26, capítulo 2. Rapidamente. Levítico 26, 2. Diz assim: guardareis meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor.
Também nos remete a esses são desejos externos que devemos ter em relação à palavra do Senhor, a vir à casa do Senhor para adorá-lo. Mas também nós temos desejos, devemos buscar desejos internos, que nos remete também a Êxodo 23, capítulo 20, verso 3, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Cumpre preparar, então, irmãos, o nosso espírito para ouvir a palavra de Deus, tirando do nosso coração, tirando das nossas inclinações, buscando a Deus, antes de vir à casa do Senhor, orar, pedir a Deus que abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos espirituais para que a palavra penetre fundo, para que possamos adorá-lo com reverência. Não apenas de atos externos, mas de atos internos, devemos preencher o nosso coração no momento de prestar culto ao Senhor. Amém? Amém. Vamos, então, com esse espírito de adoradores, que Deus nos pede que sejamos, falar que grande é o Senhor. Vamos colocar de pé, irmãos, por favor, iniciar esse momento de culto. Vamos passar muito tempo sentados. A perna vai doer, vai dar pressão.
exatamente essa conduta que devemos ter. Saindo em pé, vamos pedir a Deus condições que nos use nessa hora. Soma também, usa-me.
Deus diz em si mesmo que ela é fiel. Em todos os seus capítulos, em todos os seus versos, de Gênesis e Apocalipse, a palavra de Deus é fiel. Cantar a palavra de Deus. Que ainda o somos muitas vezes,
Senhor Deus, suplicamos que o Senhor venha nos ajudar a ter anseio pelas tuas verdades, pelos teus mandamentos, para que a nossa vida seja mais ajustada, o nosso coração mais, Senhor, as tuas verdades, a tua casa, os irmãos, Deus, nos ajuda, Senhor Deus, por favor, precisamos do teu cuidado, do teu auxílio, e é por isso que nós hoje nos encontramos aqui na tua casa, para louvar o teu nome e para aprender mais das tuas verdades. Fala nos nossos corações, fala a cada um, Senhor Deus, fala aos adultos, às crianças, aos jovens, e transforma vidas e corações. Suplicamos assim e te agradecemos pelo privilégio de usufruir das tuas bênçãos celestiais. Em nome de Jesus, amém. Amém. Continuar orando ao nosso Deus com ofensa. Ele é a imagem de Deus vivo.
Mateus, capítulo 88. Amado Senhor, nos colocar de pé para ensinar esse Senhor, bendito Deus e Pai, nós te damos graças, porque o Senhor é dar aos nossos irmãos, nos permite vir adorar o Senhor e assim dispensar, Senhor, gratidão àquele que salvou, nos salva e nos salvará do inferno. Nós te agradecemos, te pedimos também que o Senhor abençoe o teu servo, uma palavra que nos revigore, nos faça, nos alimente, nos torne ainda mais santos para nos achegarmos mais e mais próximos do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o pastor, a igreja pode tomar assento.
Meus amados irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Uma alegria vê-los aqui nesta noite. Vamos, mais uma vez, abrir a palavra do Senhor para Atos dos Apóstolos. Nós estamos, pelas noites de domingo, fazendo a exposição deste livro e chegamos, irmãos, numa nova sessão que começa aqui no capítulo de número 3 e vai até o capítulo de número 6. Esses versos iniciam a trajetória do apóstolo Pedro tomando a frente, encampando todos os eventos e milagres que vão acontecer a partir daqui. E nós vamos então observar, irmãos, o que Lucas aqui tem para nos ensinar, inspirado pelo Espírito Santo, acerca da continuação deste programa evangelístico que começa em Atos capítulo de número 1, verso de número 8, quando o Senhor Jesus Cristo diz que eles deveriam esperar a descida do Espírito Santo. E essa evangelização, esse programa missionário, começaria em Jerusalém, passaria pela Judéia, Samaria e até alcançar os confins da terra, como aconteceu, chegando até aos nossos dias. E aqui está, irmãos, como começou tudo isso. Onde tem a origem a igreja cristã? Qual é a sua história? Como é que os primeiros cristãos viviam? Então, o livro de Atos, ele tende a nos mostrar isso, ele quer nos mostrar isso. E a igreja que se aproxima do padrão bíblico, que quer ser bíblica, ela tem que se aproximar do livro de Atos. Nós vimos no capítulo de número 2, nós gastamos aqui uns 4 domingos, eu creio, mostrando para vocês a teologia da descida do Espírito Santo, da importância da descida do Espírito para capacitar a igreja para pregar o Evangelho. Nós não conseguiríamos fazer nada à parte da operação do Espírito Santo. O Senhor Jesus mesmo disse isso. Nós precisamos do Espírito Santo, porque, irmãos, a mensagem do Evangelho é loucura, as pessoas não acreditam no Cristo crucificado. A grandiosidade da obra também, pregar ao mundo todo, também, irmãos, não temos capacidade para isso. E, acima de tudo isso, ainda se acrescenta as perseguições, as prisões, igrejas sendo queimadas, cristãos sendo crucificados, queimados vivos, degolados, uma perseguição tanto por parte de outras religiões quanto das autoridades civis. Então percebam que não seria viável ter a religião cristã se não fosse a operação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo então desce. Nós vimos então que o livro de Atos, Lucas, ele narra várias passagens mostrando o crescimento da igreja. Nunca se cresceu a igreja como naqueles dias. Num único sermão, 3.000 pessoas se converteram. E já dizia um pregador que hoje é preciso de 3.000 sermões para um se converter. É difícil, né? E nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, irmãos, para ver a igreja crescer. Lucas vai registrar, então, no capítulo de número 2, verso 42 a 47, como essa igreja vivia. Uma igreja sadia é aquela que persevera tanto no templo, quanto de casa em casa, se reunindo em comunhão, perseverando no ensino, na aprendizagem da palavra de Deus. Os crentes, eles crescem, eles não estão estagnados. O crente sadio, cheio do Espírito, é aquele que quer aprender da palavra de Deus. E vai dizer que eles também ajudavam uns aos outros à medida que eles tinham necessidade. Que coisa boa é ver uma igreja que olha para a necessidade e apoia as necessidades daqueles que estão participando da igreja. Então, uma igreja verdadeira olha e cuida dos seus, tem um amor fraternal, um amor social também. E nós percebemos, irmãos, então, que com tudo isso vai finalizar
no verso de número 47. Esse aqui é o contexto do capítulo de número 3. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A partir daqui, Lucas vai descrever então, vai narrar como é que se deu esse acréscimo, essa vinda das pessoas para a igreja. A partir do capítulo de número 3, Lucas vai nos mostrar então, irmãos, esse crescimento da igreja. Como é que isso aconteceu? E nós vamos perceber que esse crescimento ele se dá por meio de milagres e por meio da pregação do evangelho. Então, o capítulo de número 3, irmãos, ele pode ser dividido nessas duas partes. Primeiro você vai encontrar um milagre. Um coxo que era colocado todos os dias na porta ou numa das entradas do templo em Jerusalém. E esse coxo, esse paralítico, ele então levantava as mãos pedindo esmola. Naqueles dias, irmãos, aqueles que eram deficientes, que sofriam de alguma deficiência, eles não podiam trabalhar e também não conseguiam se sustentar. E eles dependiam da caridade dos outros. Até os dias de hoje, você vai ver que aqueles que não têm condições, eles se postam na escadaria das igrejas, estendendo a mão, pedindo, pelo amor de Deus, que alguém dê alguma coisa. Porque se espera de alguém que vá cultuar a Deus, que também tem um coração aberto para ofertar. Então os pedintes, aqueles que não têm como se sustentar, eram colocados na porta do templo para esmolar, porque eles não tinham como se sustentar. E o povo judeu, era a cultura do povo judeu, ofertar e cuidar dos necessitados e daqueles que tinham deficiências, tanto cegos quanto coxos, de uma maneira variada. Às 15 horas da tarde, vai dizer aqui o texto, como eu disse para vocês, os apóstolos, eles continuaram naquela vida devocional judaica. Eles obedeciam às horas de oração. Então o judeu, ele tinha oração, na hora terceira, na hora sexta e na hora nona. Às 9, ao meio-dia e às 3 da tarde. Depois do sacrifício da tarde. E aqui, irmãos, nós vamos ver nesse texto, Lucas narrando que os apóstolos ainda continuavam nessa tradição, eles ainda viviam, respiravam os costumes judaicos, eles estavam nessa transição da antiga aliança para a nova aliança, da vida judaica para a vida cristã. E eles estão indo ao templo. E ali eles encontram então esse pedinte, esse paralítico. E eles aqui, irmãos, vão olhar, vão fitar o olho deles, e eles vão então, no nome de Jesus, fazer o milagre. E aquele paralítico, ele vai andar. Esse aqui é o resumo do texto. E eu queria então que você olhasse comigo, por favor, 3 divisões que nós podemos dar aqui para esse texto. Que ora nós temos diante de nós. Em primeiro lugar, irmãos, nós vamos ver aqui, eu quero que você entenda isso acima de tudo, que o centro teológico desta passagem é o nome de Jesus. Você vai perceber que tudo acontece em torno do nome de Jesus. O paralítico vai se levantar em nome de Jesus. E na segunda parte, quando Lucas explica aqui que Pedro, ele fala como aconteceu o milagre, ele vai dizer que foi no nome de Jesus que esse milagre aconteceu. E você vai perceber então comigo que o centro desta passagem é o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Observe comigo então, irmãos, 3 divisões. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui o poder do nome de Jesus. Vai do verso de número 1 até o verso de número 10. Tudo acontece por causa do poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. E nenhuma operação de milagre acontece na vida de ninguém, nenhuma oração é ouvida, nenhum clamor é ouvido, se não é feito no nome poderoso de Jesus. Segundo lugar,
nós vamos ver aí a graça recebida pelo nome de Jesus. Há uma graça no nome de Cristo. E em terceiro e último lugar, nós vamos ver aqui o texto nos mostrando as demandas para servir o nome de Jesus. Quais são as exigências que são feitas para aqueles que querem servir ao Senhor Jesus Cristo? Vamos olhar para o texto então, por favor. Nós vamos ler o texto à medida que vamos explicar o texto. E no final nós queremos fazer algumas aplicações práticas que esse texto aqui traz para a nossa vida. Vamos ler então o texto? Olhe comigo, por favor. Em primeiro lugar, vamos ver todos juntos aí o poder do nome de Jesus. Vamos ler? Verso de número 1 até o verso de número 10. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, às 3 horas da tarde, e era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda! E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. Vamos orar? Abençoa-nos, Senhor, por favor, pela tua santa palavra. E a tua santa palavra, Senhor, que a tua verdade queime em nosso coração. Acalma o nosso espírito, nós imploramos, e que o Senhor, ó Deus, no nome poderoso, gracioso de Jesus, abençoe a nossa alma de aprender uma grande lição da tua parte. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Vemos aqui, irmãos, então, em primeiro lugar, o poder que há no nome de Jesus. E como é que nós vemos aqui o poder do nome de Jesus? Perceba que Lucas ele vai descrever aqui como médico, a sua profissão era medicina, ele exercia medicina, e ele vai aqui nos mostrar, irmãos, o que está acontecendo. Ele vai dizer que existia ali na porta formosa, chamada Formosa do templo, um coxo, um paralítico, e vai dizer aqui Lucas qual era o seu histórico clínico. Perceba que Lucas vai dizer aí que esse homem, irmãos, ele era coxo. Seu estado clínico, irmãos, era incurável. Esse homem, ele era um homem incapacitado, né? Ele nasceu com uma deficiência. E no verso de número 2, vai dizer aí, ele era levado diariamente, porque ele era um coxo de nascença. Esse homem nasceu com essa deficiência congênita. Esse homem nunca andou na sua vida. Esse homem aqui que esmolava lá na Porta Formosa e que era colocado ali diariamente para ver se recebia, né, alguma esmola para se sustentar. Esse coxo aqui, irmãos, ele nunca andou na vida. Era um homem, um paralítico, que não podia alterar a sua situação. Sua situação, irmãos, era incurável. Nem a medicina daqueles dias podia ajudar aquele coxo. E muitos poderiam ter dito para aquele homem que ele iria continuar esmolando a vida toda e ele ia morrer assim. Uma situação, irmãos, que não poderia ser jamais mudada. Esse homem era um desenganado e ele iria morrer como um pobre coitado, escória da sociedade, sem ninguém por ele. Acontece, irmãos, que
os apóstolos Pedro e João, que faziam parte daquele grupo mais íntimo de Jesus, eles então vão ao templo para poder orar. E eles, olhando então aquele homem que pediu uma esmola, eles vão dizer para aquele coxo: olha para nós, olha para nós. Aquele coxo esperava que Pedro e João tirassem uma gorjeta, uma esmola bem gorda para dar para ele. Se ele disse, olha para mim, então ele vai me dar alguma coisa muito boa. Mas irmãos, percebam aqui que ele vai se decepcionar. Porque Pedro e João dizem que não tinham prata e nem ouro. Eram pescadores, pessoas simples, não tinham dinheiro. Não tinham como dar um sustento ou mudar a situação financeira daquele homem. A sua condição social, irmãos, não poderia ser mudada por aqueles dois pescadores. Mas vai dizer aqui, irmãos, que eles fizeram algo surpreendente. E eles deram algo que aquele homem jamais esperava. Ele queria apenas umas moedas. Mas vai dizer aqui o texto, meus amados irmãos, que os apóstolos de Cristo deram a ele muito mais do que ele esperava. Vai dizer aí então, no verso de número 6, vamos ler todos juntos? Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Irmãos amados, isso aqui nos ensina que o nome do Senhor Jesus Cristo, ele é tão poderoso que aqueles irmãos que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, eles podem, irmãos, dar muito mais do que as pessoas esperam. O foco aqui é ensinar que aqueles que conhecem o poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, podem dar muito mais e podem resolver problemas maiores do que aqueles que as pessoas esperam. Aquele coxo esperava uma moeda e ele teve a sua saúde restaurada. Vai dizer aqui, Lucas, que era médico, que os seus irmãos, perceba aí comigo, por favor, o verso de número 7, e tomando pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Aquele homem nunca tinha andado na sua vida. O seu problema era incurável. Não tinha como ele, irmãos, ter sucesso na vida. E vai dizer aqui então que pela palavra e pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, aquele homem se levantou, se firmou em seus joelhos e seus pés. E vai dizer, irmãos, que aquele homem, de um salto, verso de número 8, começou a pular. Imagine essa cena. Um homem que nunca tinha andado na vida, ele começa a pular. E vai dizer aqui que entrou com eles, pulando no templo, saltando e louvando a Deus com muita alegria. Que esta palavra, irmãos, aqui quer nos ensinar é que o nome do Senhor Jesus Cristo é poderoso para dar às pessoas muito mais do que elas esperam. E todos aqueles que são crentes em Cristo Jesus podem oferecer algo maior e melhor às pessoas, irmãos. Percebam que você, conhecendo o poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, pode, irmãos, ajudar aqueles que esperam pouco. E você pode surpreender dando muito mais. Essa é a finalidade do texto, mostrar que todos aqueles que conhecem o nome do Senhor Jesus Cristo, que sabem invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, podem ajudar as pessoas, não apenas de forma física, não apenas de forma social, mas acima de tudo, irmãos, restaurar a vida das pessoas de uma maneira completa, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso? Percebam
que esse coxo, ele não tem simplesmente a sua vida física, a sua saúde restaurada. Ele vai ter também, irmãos, a sua comunhão com Deus restaurada. Percebam que quando ele era coxo, ele ficava à porta. Ele nunca entrou no templo. Mas a partir daquele momento, quando ele recebe o poder de ter os seus artelhos, o seu tornozelo, os seus pés endireitados, esse homem sai pulando e entra no templo, louvando a Deus pela primeira vez na sua vida. A comunhão com Deus também é restaurada. Esse homem tem a sua saúde, não somente física, mas também a sua saúde espiritual, irmãos, restaurada pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Como é que nós sabemos isso? Abra comigo, por favor, para Marcos, capítulo de número 2. E observem comigo, meus amados irmãos, que quando havia uma cura no nome do Senhor Jesus, não havia simplesmente cura física, mas também havia perdão de pecados. Olhem comigo, por favor. Capítulo de número 2, verso de número 9. Marcos 2, verso de número 9, diz assim: qual mais fácil é dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. O contexto aqui, irmãos, é a cura do paralítico em Cafarnaum. O Senhor Jesus Cristo estava numa casa e alguns amigos, com fé em Cristo, desceram ele pelo telhado. E vai dizer, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo disse, os teus pecados estão perdoados, e os fariseus recriminaram Cristo por isso. E ele vai dizer, saiba que o Filho do Homem não tem poder simplesmente para endireitar um coxo, um paralítico, mas ele tem também poder para perdoar os pecados. Nós cremos, irmãos, que da mesma forma aconteceu com esse coxo aqui em Atos. O Senhor Jesus e o nome do Senhor Jesus, poderoso do Senhor Jesus, ele endireitou não somente a vida física desse homem, mas também, irmãos, endireitou a vida dele com Deus. E esse homem sai entrando, sai pulando e sai louvando a Deus. Pelo templo adentro. E vai dizer aqui, da mesma forma como aconteceu com o Senhor Jesus em Marcos, vai dizer aí no verso de número 9, viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Mas, meus irmãos amados, eu queria que você entendesse que o poder do nome do Senhor Jesus Cristo, ele pode dar algo a mais do que as pessoas esperam. Lembre-se disso. Esse é o foco aqui. O nome do Senhor Jesus Cristo é tão poderoso que ele pode sempre dar algo a mais do que você imagina ou do que as pessoas esperam. Você pode dizer, pastor, eu não sei evangelizar, eu não sei falar de Cristo. Eu quero dizer aqui para você nessa noite, se Jesus mudou a sua vida, se o Espírito Santo trabalhou no seu coração, você tem algo a mais para oferecer e a dizer às pessoas deste mundo do que você imagina. Muito mais do que você imagina. As pessoas, irmãos, elas esperam uma palavra. E o poder, irmãos, não está em nós, mas no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, eu quero que você perceba aqui então comigo, que o centro aqui desta passagem é o nome do Senhor Jesus,
E nós vamos perceber, irmãos, a partir do verso de número 11, a explicação desse milagre. Pedro vai explicar para os judeus e também aqui para os sacerdotes o que está acontecendo. E olha só comigo, por favor, a graça que há no nome do Senhor Jesus. Vamos ler, por favor, verso 11 a 18, diz assim: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Dissarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Percebam que o Pedro aqui, ele vai explicar a graça ocorrida. Aquilo era um milagre. Todos ficaram admirados, atônitos. E Pedro então se levanta e ele vai, irmãos, aqui dizer duas coisas. Em primeiro lugar, ele vai dizer: não olhem para nós. Os méritos não são nossos deste milagre. Nenhum ser humano na face da terra tem a graça, o dom de curar quem quer que seja. Em segundo lugar, ele vai dizer: a graça está no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer aí, irmãos, no verso de número 16, vamos ler? Pela fé em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Pedro, ele então faz com que os judeus, eles entendam que a graça no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Pedro, irmãos, aqui, ele vai falar uma terceira coisa. Não se entende graça se não houver consciência dos pecados. Pedro, irmãos, vai dizer aqui que os judeus, eles são assassinos. Ele vai chamar os judeus de assassinos. No verso de número 14, ele vai dizer o seguinte: vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida, dissarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Não há como compreender a graça de Deus, ninguém consegue compreender a graça do Senhor, se não houver, irmãos, consciência de pecado. Vai dizer aqui, Pedro, que eles eram assassinos. Ele vai chamar os judeus de assassinos. E vai aqui mostrar, irmãos, que eles deveriam ter a consciência que eles mataram o autor da vida. O servo de Deus, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Como é que nós podemos compreender isso? Conta-se a história de uma mulher que foi conversar com um pastor. Essa mulher, ela estava com a sua consciência muito pesada, porque ela havia acabado de fazer um aborto. Ela tirou o próprio filho. E essa mulher, ela não conseguia se perdoar, ela não conseguia
trazer alívio para sua mente, para sua alma. Ela estava angustiada e ela foi conversar com o pastor. E quando ela começou a conversar com o pastor, ela disse: pastor, eu sou uma assassina. E o pastor olhou para ela e disse: eu também sou um assassino. E ela perguntou para o pastor, retrucando: pastor, o senhor já matou alguém? Como eu fiz, tirando meu filho? O senhor já matou alguém? O senhor já passou por isso? O pastor, fitando os olhos nela, disse: você não matou a primeira vez. Todos nós já assassinamos o Filho de Deus e o levamos para a cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Eu e você somos assassinos, porque de alguma medida os nossos pecados levaram Deus a crucificar o seu Filho por causa dos nossos pecados. Mas eu queria dizer para você, não há pecado maior do que matar o Filho de Deus. E se Deus perdoou-nos porque nós matamos o seu Filho por causa dos nossos pecados, Ele também pode perdoar pecados menores, como abortar um filho. Nós não temos, irmãos, a consciência da graça de Deus se nós não compreendermos o tamanho do nosso pecado. O nosso pecado, irmãos, nos tornou assassinos, porque nós levamos o Filho de Deus a morrer na cruz do Calvário por eles. E a graça de Deus é tão grande que Ele perdoa todos aqueles que assassinaram o seu Filho. E a graça de Deus é tão grande que Ele é capaz de anular todas as nossas transgressões diante da sua lei por causa do sangue derramado do seu Filho na cruz do Calvário. Se os judeus, eles foram capazes de trair a Cristo, pedindo que fosse solto um homicida, e se eles mataram o autor da vida, e Deus estava perdoando, também Ele pode perdoar a nós nos nossos pecados, nos nossos delitos, nas nossas transgressões. A graça de Deus pode anular a sentença de morte que nos levaria para o inferno, nos dando, irmãos, a oportunidade de ter uma vida restaurada e de ter, irmãos, refrigério e paz, se nós crermos no nome do Senhor Jesus Cristo. Vai dizer aí, meus amados irmãos, que é isso que o Senhor Deus tem para aqueles que creem no seu nome. Verso de número 20, leia comigo, por favor. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já foi designado Jesus. A graça de Deus chega à nossa vida, trazendo alívio, irmãos, se nós crermos na graça que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas em terceiro lugar, o texto aqui continua, o texto prossegue. E o sermão de Pedro, irmãos, aqui, vai nos explicar quais são as exigências, quais são as demandas que o nome do Senhor Jesus Cristo requer de nós. Leia comigo, por favor, verso de número 19 a 26, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério e que envie Ele o Cristo que já foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta
será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, Jesus enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Percebam que o nome do Senhor Jesus Cristo, ele traz algumas exigências. Pedro vai dizer em primeiro lugar, no verso de número 19, arrependei-vos. Ele vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Mas arrependimento, meus amados irmãos, é uma mudança de vida operada pelo Espírito Santo do Senhor. Você pode vir à igreja, você pode ouvir 3.000 sermões, você pode ser o maior religioso, você pode andar de joelhos daqui para Castanhal, se autoflagelar. Se Deus não operar pelo Espírito Santo arrependimento na sua vida genuíno, você não vai mudar de vida. Arrependimento, irmãos, é um chamado de Deus. Mas esse chamado, ele só tem eficácia pela operação do Espírito Santo. Eu queria dizer para você nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, e se você clamar por Ele, você pode alcançar esse arrependimento genuíno para a sua vida. E você pode orar, e você pode dizer: Senhor, eu me arrependo, Senhor, da minha vida pregressa. Senhor, eu não quero mais viver para mim mesmo. Senhor, por favor, eu sou um idólatra. Senhor, Tu sabes que eu amo esse mundo. Senhor, Tu sabes que o mundo entrou no meu coração. Senhor, Tu sabes que eu não tenho o meu coração completamente dedicado ao Senhor. E eu quero agora invocar o nome do Teu Filho. Ele é poderoso, Ele é gracioso. E no nome do Senhor Jesus, derrama sobre a minha vida o Espírito Santo. Me transforma, Senhor. Me lava. Restaura, Senhor, por favor, a minha comunhão contigo. E me ajuda a ser um novo homem. É assim, meus amados irmãos, que há arrependimento genuíno. A parte disso, só é remorso. É isso que nós encontramos, meus amados irmãos, em Caim. Caim matou o seu irmão Abel. Deus vai confrontar a Caim e dizer: o que fizestes? E vamos ver a resposta de Caim? Abra comigo, por favor. Gênesis capítulo de número 4. Caim, ele não se arrepende. Caim, irmãos, ele cai em remorso. Capítulo de número 4, por favor. Abra comigo. Verso de número 13. Vamos ler, por favor, desde o verso de número 8, para entendermos o contexto. Diz assim: disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo, errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Caim, ele, irmãos, chora, não por causa do pecado de ter matado seu irmão. Caim, ele não diz: ai de mim, matei meu irmão. Ai de mim, Senhor, me perdoa. Não. Caim vai começar a chorar de remorso por causa das consequências do seu pecado. O pecado traz consequências. E vai dizer aqui Caim, verso de número 13:
É tamanho o meu castigo e já não posso suportá-lo. Isso é remorso. Uma vida que não há transformação, que não há uma mudança genuína e verdadeira, não há graça de Deus, não há poder de Deus, não há operação do Espírito Santo. Por isso Pedro vai dizer àqueles judeus que assassinaram a Cristo e que ele chama de assassino, ele vai dizer: arrependei-vos. E ele vai dizer, irmãos, em segundo lugar aqui, nas exigências, primeiro, arrependimento. Segundo lugar, obediência. Vejam só que a graça de Deus chega para aqueles que são obedientes. Verso de número 22, vamos ler? Todos juntos, capítulo 3, verso 22. Abra a palavra de Deus comigo, veja se isso é verdade. Verso de número 22 diz assim: disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do meu povo. Irmãos amados, o apóstolo Pedro está usando aqui Deuteronômio, capítulo de número 18, verso 15 e 16, para mostrar que Moisés, ele já tinha profetizado a vinda de Cristo. E vai dizer, irmãos, que assim como na antiga aliança, o maior legislador era Moisés, e todos ouviam Moisés e a lei de Moisés, agora Pedro está dizendo, Moisés está falando, obedeçam o nome do Senhor Jesus Cristo. É Ele, na nova aliança, que vocês devem obedecer. E você pode perguntar, pastor, mas a salvação é pela obediência? Não. Salvação é pela graça. Mas todos nós, irmãos, comprovamos que somos salvos pela fé em Cristo Jesus, sendo obedientes à voz do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem, me seguem. Percebam então que uma vida cristã, ela, irmãos, é laureada, ela brilha quando a pessoa ela é obediente. Porque no nome de Jesus, irmãos, há exigências. E a exigência aqui é que você seja obediente até o final. Isso vai mostrar, irmãos, aquela doutrina da reforma que se chama, perseverança dos santos e faz parte dos 5 pontos do calvinismo, onde que você que realmente é crente, você vai perseverar pela atuação do Espírito Santo no caminho do Evangelho até o fim. Conta-se a história de um reino pequeno, lá na Itália, chamado Bósforo. E esse país pequeno resolveu se rebelar contra o Império Romano. O imperador juntou suas tropas e marcharam para poder debelar essa rebelião ali naquele pequeno país. Quando o rei de Bósforo ouviu que o imperador romano estava vindo para exterminar, para acabar com a rebelião, ele mandou então uma caixa com um presente para o imperador. Quando essa caixa chegou lá, eles abriram, estava cheio de ouro, de prata, de tesouros. O imperador mandou fechar a caixa e ele disse: devolva. Porque em primeiro lugar, obediência, depois presentes. Servir o nome do Senhor Jesus Cristo exige, irmão, genuíno arrependimento e constante obediência. Esse nome poderoso pelo qual nós estamos debaixo
e pelo qual nós somos chamados cristãos, pequenos cristos, significa que nós devemos viver uma vida de constante arrependimento e perseverança na obediência, porque é isso que o nome de Jesus exige. Quero concluir então aqui nessa noite dizendo: o nome de Jesus é poderoso, gracioso. Esse nome, irmãos, que não há outro na face da terra pelo qual nós podemos ver milagres acontecendo, curas acontecendo, vidas sendo restauradas, vidas sendo estabelecidas. O nome de Jesus, ele pode perdoar pecados que jamais imaginamos. O nome de Jesus, irmãos, pode trazer vida que jamais nós imaginaríamos que essa vida existisse. O nome de Jesus pode abençoar sua vida, sua família, seu casamento, de uma maneira tal que jamais você imaginou. Muitas vezes nós estamos como aquele coxo, paralisados na fé, atrofiados, com, irmãos, a nossa comunhão rompida com Deus. E o Senhor Jesus e o seu nome há poder para poder nos levantar, para poder restaurar a nossa alegria, para poder, irmãos, nos fazer pular de alegria e servir a Ele e o nome dEle ainda hoje. Você crê nisso? Eu creio. E é isso que eu espero. E o nome de Jesus, irmãos, e no nome dEle, o Senhor está falando. Levanta, anda, pula, tem uma vida cristã feliz, proclama, testemunhe. Esse nome é poderoso, é gracioso. Leva, porque não existe, irmãos amados, nenhum nome entre os céus e a terra que possa, irmãos, ter tanto poder quanto o nome do nosso amado, eterno Salvador, Jesus Cristo. Eu quero finalizar fazendo aqui algumas aplicações para o nosso coração. Eu quero que você leve isso para a sua vida. Em primeiro lugar, irmãos amados, vamos ler aí, todos juntos? Os milagres. Mais uma vez, os milagres. Os milagres apontam para a restauração final. Muitos descreem em milagres. Hoje nós vivemos um ceticismo e uma geração cada vez mais ateísta, que nós, irmãos, desconhecemos milagre, até mesmo dentro da igreja. As pessoas são céticas com milagres. Eu sei, irmãos, que estamos vivendo um período em que nós não somos chamados para fazer milagres. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele pode fazer milagres quando, onde e no horário que Ele quiser. Nós não marcamos horário nem dia como essas igrejas pentecostais fazem por aí. Isso é loucura. Isso é charlatanismo. Marcar horário, dia para o Espírito Santo operar, irmãos, isso é contrário ao Evangelho de Deus. Não existe isso. Isso, irmãos, é engodo do Satanás. Não existe isso. Mas nós cremos que o Senhor Deus, Ele opera quando e onde Ele quiser. Segundo, irmãos, a sua vontade, porque diz a oração do Senhor Jesus Cristo, conforme a sua vontade. Ele opera. E se Ele quiser usar as nossas orações, Ele faz isso. Se Ele não quiser usar as nossas orações, é segundo a sua vontade. Mas nós temos que crer, irmãos, acima de tudo, que os milagres, Ele apontam para o final. Temos que entender, em segundo lugar, que nós estamos no mundo caído. E nós já nascemos, irmãos, deficientes espiritualmente.
Mas muitos nascem deficientes, como aquele coxo, de nascença. O que é isso? Pecou os seus pais para que ele nascesse coxo? Não. Muitos nascem com deficiências, cegos, surdos, mudos, irmãos, porque nós estamos no estado de pecado. E quando acontece um milagre, aponta-se, irmãos, para aquele último e grande dia, como diz aqui o apóstolo Pedro, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, ele voltará, no verso de número 21, no tempo da restauração, para restaurar todas as coisas e tornar tudo aquilo que era manco, aleijado, paralítico, em novo, em pé, em saudável. E não haverá mais choro, e não haverá mais lágrimas. O Senhor que nos ama, Ele vai cuidar de nós, Ele vai amparar a nossa vida, Ele vai tirar todas as dores, todos os sofrimentos. E tudo, irmãos, será restaurado e perfeito. Quando acontece um milagre, isso aponta, irmãos, para o dia em que o Senhor Jesus Cristo há de voltar para buscar a sua igreja e transformar todas as coisas em novas, em novo céu, em uma nova terra. Os milagres apontam para isso. Jesus está voltando e nós viveremos num novo céu, numa nova terra, onde não haverá mais deficiências como existe no dia de hoje. Você crê em milagres? Sua vida é um milagre. Você está respirando é um milagre. Você ser crente é um milagre. Nós temos que agradecer a Deus, irmãos, por isso. Em segundo lugar, esse texto também nos ensina, irmãos, e molda a nossa mentalidade. Deus quer nos ensinar aqui alguma coisa. E em segundo lugar, o que esse texto nos ensina? Vamos ler aí? O exercício da misericórdia é um dever de cada cristão. Mais uma vez, o exercício é um dever de cada cristão. Eu quero que você leve isso no seu coração. Hoje nós não vivemos aqueles dias apostólicos, quando os apóstolos, irmãos, de uma maneira poderosa diziam, levanta e anda. Mas hoje, você é instado pela palavra de Deus a se levantar e a ir em direção àqueles que estão padecendo, que têm necessidades, que estão desempregados, pai de famílias que não têm o que levar, o que comer, período de pandemia que estamos vivendo e tantas pessoas precisando de uma cesta básica. Eu queria dizer, irmãos, que cada cristão é responsável por cuidar do seu próximo. Ele também é um ser humano. Ele também é um irmão. Ele é seu irmão. E nós não podemos fechar os olhos para isso. E eu queria que você analisasse o seu coração e que você percebesse o que você tem feito para ajudar os seus irmãos brasileiros que têm padecido. O que você tem feito? Você tem analisado o seu coração ou você tem fechado os seus olhos? Pedro vai dizer, olha para nós. E agora, irmãos, a palavra de Deus está dizendo, olha para o cuidado que os apóstolos tiveram. E também, irmãos, nós como igreja apostólica, abramos os nossos bolsos e os nossos corações para ajudar aqueles que precisam. Como todos nós sabemos, a nossa igreja, ela junta cestas básicas para doar para famílias que estão necessitadas. Quantas vezes você já ajudou a cesta do amor aqui na igreja? Vocês já viram irmãos saindo com cestas daqui? A pergunta é, você olhou para isso ou fechou seus olhos para isso? Percebam, irmãos, hoje nós não somos chamados para curar as pessoas, mas nós somos chamados para ajudar no sustento das pessoas. Aquele homem era um mendigo. Era, irmãos, uma pessoa que não podia se sustentar.
E os apóstolos, olhando para aquele quadro, amaram aquele homem e disseram: agora você vai poder trabalhar e nunca mais você vai mendigar. Toma o teu leito e anda. Portanto, ajude, seja caridoso, abra o seu coração e ajude aqueles que necessitam. Saiba que isso, irmãos amados, vai trazer bênçãos para a sua vida. Quanto mais generoso você é, mais você vai atrair para você generosidade. A palavra de Deus vai ensinar isso. Para finalizar, me desculpe alongar. Eu sei que você está cansado já, né, mas você não vai ouvir isso em parte nenhuma, né, do mundo. Você vai ouvir aqui na igreja. Eu quero que você ouça aqui uma última aplicação prática que esse texto de Atos traz para o nosso coração. Vamos ler todos juntos? A mensagem da igreja. A mensagem, mais uma vez, da igreja, trazer alívio eterno. Eu queria que você então olhasse para esse texto, irmãos, e visse que o papel da igreja, a função da igreja, a mensagem da igreja, não é simplesmente ajudar as pessoas socialmente, financeiramente, não. A mensagem da igreja, irmãos, é uma mensagem que visa ajudar o ser humano na sua totalidade. E a mensagem da igreja, irmãos, é alcançar o coração das pessoas e a espada do Espírito transpassar a sua alma e fazer com que ela seja amparada, não somente, irmãos, aqui no tempo, mas também para a eternidade. E é isso que eu quero que você leve no seu coração, o seu testemunho, a sua palavra, a sua evangelização, no nome de Jesus, pode levar algo maior do que as pessoas precisam para o agora. Portanto, irmãos amados, sempre una o serviço, a caridade, com a palavra do Evangelho, no nome poderoso de Jesus. Se você for ajudar alguém, diga a ela: eu estou vindo aqui em nome do Senhor Jesus. E evangelize, e testemunhe, e se ajoelhe, e ore com a pessoa, e mostre o caminho da cruz, e leve a pessoa para a igreja. Percebam que o Evangelho, irmãos, ele sempre une o lado social com o lado espiritual. Eu fico triste quando eu vejo crentes, né, que ajudam, mas que só ajudam e não pregam o Evangelho, não levam a mensagem maior para a necessidade maior do ser humano, param naquilo que é material, esperando, quiçá Deus, que a pessoa entenda que você é um cristão. Irmãos, o crente verdadeiro, ele verbaliza. Foi o que Pedro fez. Não olhe para mim, porque foi pela fé no nome de Jesus que nós fizemos isso. Portanto, irmãos amados, quando você for ajudar alguém, diga: eu faço isso em nome poderoso e na graça que vem de Cristo Jesus, o Senhor. Não pare simplesmente naquilo que é menor. Avance e mostre aquele e o nome daquele que é maior. E que Deus, pois, nos abençoe pela sua palavra nesta noite. Amém. Vamos fechar nossos olhos e vamos fazer uma oração diante daquilo que nós ouvimos. Vamos pedir a bênção de Deus. Vamos orar.